Aliás, é uma dos preceitos de algoritmo, é que o principal método de desenvolvimento de algoritmo é você pegar e fazer uma abordagem que eles chamam de top-down. É como você estivesse olhando lá da altura que o urubu voa, e aí você olha para baixo, você vê só o estádio de futebol, né? Aí conforme você vai descendo, você começa a ver que dentro daquela bola tem uma parte que é um campo, tem uma parte que é arquibancada. Aí você desce mais um pouquinho, você vai conseguir perceber que no campo tem a área, ela é dividida em duas partes, que tem um lado e outro lado. Aí cada lado tem, descendo mais, você tem a área do goleiro, por aí vai, né? Até a hora que você chega lá e você consegue ver como é feito o nó da rede. Tá? Você vai descendo, você vai vendo mais detalhes. Mesma coisa é o algoritmo, você pega e pensa o que o programa tem que fazer, e aí você depois começa a olhar para dentro dele para ver como é que ele vai fazer aquilo. Então eu dei uma visão geral, depois a gente vai aprofundando e vai entrando dentro dele. Bom, mas eu tenho aqui uma atividade que foi enviada dia 29 de maio, que está aqui, teste 3/1, com a data de 30/5, 30 de maio. E aí eu estou olhando ele, e assim, para o que foi dado então, é perfeitamente normal que o procedimento, a implementação que foi colocada aqui do teste 3/1, seja basicamente apenas uma cópia do teste 2/2, só trocando o nome da função. Ou seja, na realidade, na hora que eu executar isso aqui, em vez de ele executar o teste de 3/1, ele vai executar um teste 2/2. Mas tem aqui, mais para baixo um pouquinho, onde seria o bloco principal do programa, tem um código já adaptado para chamar, ele não está mostrando aí na tela, na tela ainda, já adaptado para rodar o teste 3/1. Não está aparecendo aí, eu sei. Foi isso que eu acabei de falar, ele não está aparecendo na tela. Ele está no e-mail aqui. O detalhe, eu francamente tenho a impressão até que de repente eu dei esse código numa aula anterior, mas como ele está aqui, então eu vou tentar mostrar a montagem dele no código. Deixa eu ver. Não, não é aqui não. É aqui. Ou aqui. Ah, tá aqui. Desculpa, ele tá aqui. Tá, ele tá no CAT. Por isso que eu não vi o código, eu não vi o sinal do CarWrite aqui. Porque ele tá usando o CAT. Bom, então o que eu estou falando é o seguinte. Dentro desse... Aqui, ó. Aqui está o que a gente pretende desenvolver, o Procedure Teste 3/1. Agora está aparecendo na tela, viu? E se Deus quiser está sendo transmitido também, mas eu não vou nem tentar monitorar aqui, porque a rede aqui é uma fantástica. De qualquer forma eu estou gravando também, porque se der errado a transmissão, depois eu subo a gravação. Então, isso aqui é que eu estou falando, que ninguém ainda mandou nenhuma sugestão, nem nada, né? Agora, aqui embaixo, é que eu tenho aqui uma sugestão, que pode ser que eu tenha fornecido ela antes, não necessariamente.
Tá, beleza. Então esse pedaço que está aqui é esse pedaço aqui. Na verdade não preciso fazer ele agora, ou preciso? Sim, eu preciso. Ele está aqui dentro. Ele entra a placa, aí ele verifica se está ok, se não, enfim. Aí aqui ele vai verificar se está tudo ok. Se o controle for 0, então o input, tá bom? O input é aquele que passou da entrada para input e deixou. Então esse bloco que está aqui, na realidade ele não é necessário eu repetir ele não. Tá? A parte que entra mesmo o teste de 2 por 1 está aqui. E ele faz o seguinte, se o controle for 0, ou seja, se não tem erro, está tudo certo ali, então ele vai começar da linha 1, ou seja, ele tem 24 linhas, que são as possíveis ordens que os números vão aparecer, e aí ele pega do input, joga para a prova, e depois ele chama o teste 2x2, e depois do teste 2x2 ele incrementa a linha para pegar 2 e vai fazendo. Só que nesse caso aqui, como é o 2x2, eu só preciso de 12 conjuntos, 12 arranjos, que são os 6 primeiros, e do 7º até o 18º são os arranjos pares, 8, 10º, 12º, 14º, 16º e 18º, né? Aí completa 12. E os últimos 6 ele não precisa porque já é repetido, tá? Então tá bom, tá localizado. Então, ó, nesse código que eu estou aqui mostrando para vocês, essa parte que vai da linha 474 até 486, tá? Essa parte aqui é que faz o teste de igualdade com 2 dígitos de cada lado, de 12 das 24 combinações que eu tenho. Eu vou precisar fazer esse mesmo código, basicamente, a mesma ideia aqui, para fazer teste de 3 por 1. Bom, aí, para ficar mais fácil, de repente, de você conseguir propor uma solução para aquele código que eu mostrei aqui em cima, que na verdade eu não mostrei o código, eu mostrei, foi uma análise com comentários do que eu preciso fazer. Então vou fazer o seguinte, eu vou, em vez de copiar o código e modificar ele para fazer o 3 por 1, eu vou escrever os comentários, o pseudocódigo, para depois, a partir dele, a gente fazer o código em si, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver uma coisinha aqui, que eu não estou bem lembrado. Certo, beleza, tá? Ok. Pois bem, verifiquei aqui, beleza, vamos lá. O que acontece aqui, ó? Aqui antes disso, nesse pedaço aqui, 468 até 473, nesse pedaço aqui, eu tenho um laço for
que, como eu disse, o laço for é um laço de repetição pré-determinado. Pode ser que no programa eu já diga quantas vezes ele vai fazer, ou pode ser que no programa eu diga que ele vai ter um valor que determina quantas vezes ele vai ser executado em tempo de execução. Tá? Por sinal, eu tenho laços for aqui que rodam com uma vez, com duas vezes, com três vezes, com quatro vezes, dependendo da hora que eu entro no laço for. Porque aí eu defino qual é o começo, 1 até um determinado valor, mas não coloquei max dig. Max dig aqui é uma constante. Eu não preciso nem procurar lá em cima para saber. Eu sei porque eu sou meio fanático por algumas coisas do tempo dos dinossauros, entre elas a de usar maiúsculas para nomes de constantes. Então, se eu for olhar lá em cima, eu vou descobrir que tem uma constante aqui, ó, uma definição de constante, que define max dig como valor 4. Então não precisava nem vir ver aqui, né? Só vim mais para alertar, porque eu já aqui embaixo já consigo saber que é uma constante. Por quê? Porque ele está grafado com letras maiúsculas. Tá? Então, nesse caso aqui, o meu laço for, ele é pré-determinado que ele vai rodar tantas vezes. Por quê? Porque o max dig é um valor constante, que a gente acabou de ver lá, que vale 4. Né? E eu disse para i valendo 1 até max dig, que é 4. Ou seja, ele vai fazer uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Está determinado. Né? O que é que eu fiz aqui? Eu peguei a entrada que eu recebi, que são 4 dígitos, que deveriam ser 4 dígitos, e eu estou copiando essa entrada para o texto do input na mesma ordem, 1, 2, 3, 4. E aí eu chamo val n, que é uma função que está lá para cima, que valida se esse input tem um dígito ou não. Se tiver letra A, B, C, ele vai recusar, vai dizer que está errado. Né? Como é que eu sei disso? Porque na saída, controle pode voltar 0 ou voltar algum número. Tá? Esse número aqui, ele vai usar para poder fazer lá esse controle, ele vai usar na hora de mostrar as mensagens de erro, que não está chamando aqui, está chamando lá para cima. Tá? Bom, então se o controle está 0 aqui, significa o quê? Significa que a minha entrada é totalmente válida e que eu consegui copiá-la toda para o input. Sendo que no input, em vez de eu ter só os caracteres, eu tenho o caractere e o valor do caractere. Então, se eu tiver 0, valor 0, 1, valor 1, 2, valor 2. Né? O caractere é um dígito numérico e o valor vai ser o valor desse dígito, né? Valor numérico desse dígito. Então, o input já está formado. Bom, se ele está formado, então agora eu posso começar a brincar de testar as igualdades. E o primeiro teste que eu tenho aqui vai da linha 476 até a linha 484. Por que eu estou tirando a 485? Porque eu tirei a 475 aqui também. Ó. 475 fecha lá com a 485. Aliás, essa aqui fecha com a 485. Então eu tenho que considerar ela aqui também. Tá? Então, na verdade, ele vai de 476 até a 485. Tá? Inclusive, esse beguinho aqui na 475 fecha com a 485, 486, desculpa. E esse beguinho da 478 fecha com a 485. Então esse pedacinho aqui é que no final das contas está fazendo o quê? O teste de igualdade entre 2 e 2. Tá? Só que eu tenho 24 combinações possíveis, dessas 24 eu já concluí que para fazer teste 2 por 2 eu não preciso de testar todas elas, porque seria inverter simplesmente do lado esquerdo para o lado direito, do lado direito para o lado esquerdo, simplesmente é a mesma coisa. Né? Então por isso que eu reduzi ela ali e eu já descobri que eu preciso só de 12 combinações
E quais são essas 12? As seis primeiras e depois as pares de 7 até 18. O 7 obviamente não vai, o 9 não vai, por aí vai. Depois segue em frente. Ok. Então é esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui, das 476 até a 485, é que vai ter que ser repetido. Mas como eu disse, eu não vou copiar o código e depois editar ele. Eu vou escrever um conjunto de comentários, pelo menos um comentário para cada linha, e depois eu vou olhar como que esse comentário vira uma linha, né? Então vamos fazer o seguinte aqui. Deixa eu abrir um espaço aqui. Então, olha, linha igual a 1. O que é isso aqui? Isso aqui significa o quê? Inicia linha, a variável linha, com o primeiro índice. Aqui cabe uma observaçãozinha besta. Quando você declara um vetor em Pascal, por exemplo, lá em cima, o A for none, não, o A for none é o A for none. Lá em cima, A for none. Cadê o A for none aqui? Está aqui, o A for none. O array A for none é um array, ele está definido de 1 até 24. Então, eu disse que eu estou criando um array, um conjunto de objetos, que tem 24 objetos dessa classe lá dentro, desse tipo lá dentro. No caso aqui, o tipo que eu estou guardando lá é o tipo placa, que se eu for olhar está aqui, mas para cima, placa é um array de 1 até 4 de inteiros, né? Tá? Então equivale eu falar o seguinte: o A for none é um array de duas dimensões, que a primeira vai de 1 a 24 e a segunda vai de 1 a 4, que é lá a placa, tá? Do tipo inteiro, porque placa é definido como esse tipo aqui, que é um array de 1 a 4 de inteiros. Então um array de 1 a 24 placas vai ser igual a um array de 1 a 24 numa dimensão e de 1 a 4 na outra dimensão do que? Inteiros, que é o componente da placa. Bom, aí a observação que eu estou falando aqui, que eu nunca experimentei. Se eu fizer uma declaração pós-placa, é um array de 7 até 10. De 7 a 10, do tipo inteiro. Repara que placa está definido como de 1 a um array de 1 a 4 do tipo inteiro. Se eu pegar e declarar um outro tipo de dados, que eu chamei aqui de pós-placa, por exemplo, e eu digo que ele é um array, mas não de 1 a 4, eu digo que ele é de 7 a 10. Eu estou criando de qualquer jeito um array, um arranjo de 4 elementos. Só que eu não estou dizendo que ele é de 1 a 4, estou dizendo que ele é de 7 a 10. Tá? Aí a experiência que eu nunca fiz é criar um array de 7 a 10, por exemplo, e depois ter que trabalhar com 7 a 10 com um índice, em vez de eu trabalhar de 1 a 4, que nem eu estou trabalhando aqui na placa. Tá? Não sei o que a linguagem Pascal faria nesse caso. Bom, vamos seguir lá embaixo então. O comentário veio porque eu coloquei aqui, inicia a linha, que é a variável, com o primeiro índice. No meu caso aqui, eu estou trabalhando com índice de 1 até 4. Max disse, né?
olha aqui, linha 1, não, desculpa, a linha aqui é de 1 a 24, né? Então, o que eu estou fazendo diferente aqui. Tá? Então, iniciei a linha com o primeiro índice, seria 1, e depois eu posso eventualmente ir até 24 com ele lá. Aí por isso que eu estou falando, com o primeiro índice. Então, se o meu índice for 1, o primeiro índice é 1, então eu vou colocar 1. Se o meu primeiro índice for 7, de repente eu vou colocar 7. E por aí vai. Né? Pois bom, isso é o que ele fez nessa linha aqui. Na linha 477, eu faço o quê? Bom, aqui é o seguinte. Uma vez que eu iniciei linha, que eu vou usar para apontar qual das 24 linhas eu quero, eu vou então, enquanto for uma linha que eu quero, eu faço. Né? Então eu tenho uma coleção de linhas, eu iniciei uma variável chamada linha para apontar para a primeira linha da minha coleção, e agora eu vou fazer o seguinte, enquanto eu estiver apontando para uma linha, enquanto eu tiver uma linha, né, eu faço alguma coisa. E aí o que eu vou fazer? Bom, vamos lá. Vou botar um tabzinho aqui só para indentar, para dizer que o que eu vou fazer aqui agora, enquanto eu estiver nesse alinhamento aqui, que eu botei agora, significa que eu estou fazendo as coisas dentro desse laço enquanto aqui, né? Enquanto eu estiver ali. O que eu vou fazer aqui? Copiar input linha para prova. Lembrando que eu tenho um input, que são 4 dígitos, mas que a posição desses dígitos na hora de eu copiar para a prova vai mudar de acordo com o meu vetor de 24, que é o A Fernando que está aqui. Então vamos escrever isso aqui direito. Repara que isso aqui é pseudocódigo, então isso aqui não está necessariamente exatamente certo. Tá? Eu só melhorei aqui dizendo o seguinte: o input é uma sequência de 4 expressões, uma só. Mas a ordem que eu vou copiar ele para a prova não é a ordem que está no input. É a ordem modificada pelo meu vetor de combinações indicado na linha tal. Pois bom, isso aqui vai copiar meu input para a prova de acordo com a linha que eu estou apontando. Depois de copiado,
Aí eu faço o teste de igualdade. 3 por 1. Se eu estivesse usando um laço for... Professor, não é possível mais comentar naquela atividade sobre o chat GPT? Não. Entende? Como dizia o Chaves. Não, Chaves não. Como é que é? Kiko. Cale-se, 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 você me deixa louco. Gente, me desculpa, mas desse jeito a gente fica com muita dificuldade de aprender. Porque na hora que tem alguém com mais ou menos sucesso, fazendo algum esforço de explicar uma coisa, não é a melhor hora para você fazer a tarefa atrasada. Você nem faz a tarefa, porque o professor e o resto da turma vai estar te atrapalhando, nem você vai acompanhar o que o professor está explicando, e nem o professor vai conseguir passar para o resto da turma aquilo que queria explicar, porque de repente tem que parar para responder uma coisa que está fora do contexto do trabalho que está sendo feito na hora. Pois bem, depois de fazer o teste, como eu tenho uma coleção de arranjos, de combinações, que eu estou implantando com linha, então eu vou fazer o quê? Vou apontar próxima linha. Repara que como eu estou usando um conceito de enquanto for verdade, eu faço alguma coisa, tá? O enquanto, ele é uma estrutura de repetição condicional, ou seja, testa uma condição, se for verdadeira, ele faz. Se for falsa, de repente ele não faz. Ou se for um outro tipo de condição de execução condicional, é quando você repete até que seja verdade. Ou seja, quando você fala em laço condicional, estou dizendo isso porque algumas linguagens você pode encontrar que coloca o laço de execução condicional com teste no início ou com teste no final. Algumas dessas implementações executam quando o teste resultar verdadeiro e outras executam quando o teste resulta falso. São duas coisas diferentes. Uma é onde você testa, pode ser no começo do bloco, no começo da repetição do laço ou no final do laço. E no teste você tem dois valores possíveis, verdadeiro ou falso. Então você pode repetir quando é verdadeiro ou você pode repetir quando é falso. Tá? Então você tem 4 possibilidades. A linguagem Pascal implementa 2. Ela faz teste no início e repete enquanto for verdadeiro, e faz teste no final e repete até que seja verdadeiro, ou seja, enquanto for falso. Tá? Mas por que eu estou insistindo nisso? Porque tem alguns malucos, que nem esse professor que está na frente de vocês aí, ou do lado, que vai fazer um mestrado e propõe uma linguagem de programação e monta
4 formas de fazer um laço de repetição condicional. Na minha linguagem que eu projetei quando fiz meu mestrado, eu não lembro que não haja nenhuma outra linguagem que faça isso e também não lembro que haja tal ou aquela faz, não lembro, tá? Eu sei que na linguagem que eu propus no meu mestrado, eu propus essa construção, que você tinha um laço de execução condicional com teste no início, tinha outro com teste no final, você tinha um com teste no início enquanto fosse verdade ou enquanto fosse falso e vice-versa, teste no final enquanto fosse verdade ou fosse falso. Tá? Simplesmente porque essas construções aqui são construções de alto nível em termos de linguagem. Em termos de algoritmo, isso não é verdade. Algoritmo é além da linguagem. Você pensa a sua ideia de algoritmo e você adapta ela à ferramenta que você tem para construir o algoritmo. No nosso caso aqui, a gente está usando Pascal. Tá? E, provavelmente, para simplificar, o cientista da computação que criou a linguagem Pascal para ensinar algoritmo, para ensinar lógica de programação, ele pensou que era mais simples, e eu não tiro a razão dele, tá? Sem tirar também a razão minha. Ele achou que seria mais producente, seria mais fácil se ele pegasse e simplificasse a coisa em termos de ter o laço enquanto for verdade eu faço alguma coisa. Ou eu repito essas coisas até que seja verdade. Tá? No caso aqui eu estou usando o enquanto. Então eu estaria usando em Pascal o laço que testa no início e executa se for verdade. Tá? Mais um detalhezinho em termos de implementação da linguagem Pascal. O if e o enquanto, eles executam alguma, e o for também, ele executa alguma coisa, uma coisa só, a cada laço de repetição. Então, quando você vê um for i, 1 até max dig, ou seja, faça uma coisa. Para poder fazer várias coisas, você tem que colocar um begin end aqui. Ó. Tá? Esse begin end está aqui porque o laço for só executa uma instrução dentro do laço. Se eu tirar esse begin esse end daqui, ele vai executar só essa instrução. Essa aqui, ele vai fazer depois que ele fizer 4 vezes essa instrução aqui. Aí quer dizer, o i já não vale mais 1, 2, 3, 4, vai dar tudo errado. Tá? Eu preciso fazer as duas como se fosse uma só. Então põe um begin end aqui. O while, que faz o enquanto, ele também faz uma coisa só. O if não usa a palavra do, ele usa a palavra then e a palavra else, mas de qualquer jeito. Se verdadeiro, então faça uma coisa só. Se não, faça outra coisa só. Tá? Então, nesses 3 casos, no for, no while e no if, você tem que usar begin end se você quiser que ele faça mais do que uma coisa para aquela condição ali. Tá? Mas o outro, deixa eu ver se tem aqui. Tem. O repeat também é um laço de repetição. Repeat, diz passagem, é repeat, repita. Tá? Ele não usa do, não usa nada. E ele aceita uma série de comandos. Tá? Então o repeat está aceitando tudo isso aqui, ó, até ele chegar aqui no until, que é a palavra inglesa que significa até que. Então ele repete uma série de comandos até que uma determinada condição seja verdadeira. Tá? Então, em termos de algoritmo, o que eu tenho aqui em laço de repetição condicional? Eu posso testar a condição no início ou no fim. E posso executar ou sair, tá? Quando for verdadeiro ou quando for falso. A maioria das linguagens implementam as construções while e repeat nesse formato do Pascal aqui, a maioria delas. Né? Mas, pelo menos uma,
a que eu criei no meu mestrado, implementa teste no início e teste no final, e repetição com verdadeiro ou com falso, tanto faz em qualquer condição lá. Tá? Obviamente que eu tive que pegar e achar 4 palavras para usar o while na função while, o repeat na função de repeat, e usar outras 2 palavras para fazer um teste no início que executasse quando fosse falso, e o teste no final que executasse quando fosse, repetisse o laço quando fosse verdadeiro, né? Mas isso aí é outras 500. Pois bom, então voltando aqui. Por isso que eu disse que eu ia adiantar aqui essas 3 linhas de comentários, para mostrar que essas 3 linhas são executadas dentro do laço de repetição que eu estou usando o enquanto aqui. Tá? Então eu vou ter que botar um begin end aqui para juntar essas 3 coisas, para poder executar ali, porque se eu for usar o while. E quando eu olho aqui o while de cima, eu vejo aponta para a próxima linha, que veio dessa linha aqui, ó, incrementar a linha. Eu tenho uma lista de 24 combinações. Eu pego uma variável linha e ponho valendo 1, quer dizer, eu estou apontando para a primeira linha dessas 24. Quando eu incremento, ela passa a valer 2, então ela passa a apontar para a segunda linha das 24 combinações que eu tenho. E assim sucessivamente, até a hora que eu vou apontar, vou incrementá-la, por exemplo, para 25, e aí não existe mais linha ali. Tá? Aí eu já estou apontando para depois daquela minha lista de combinações. O detalhe aqui está no seguinte: quando eu estou testando 2 contra 2, eu já mostrei isso em outras aulas. Parece que ainda está lá. Quando eu estou testando 2 contra 2, eu tenho aquele fenômeno que em alguns arranjos eu simplesmente troco os 2 primeiros dígitos pelos 2 segundos. Então, as igualdades que eu encontrar nessa série aqui, eu vou encontrar quando eu estiver invertido. Que os 2 primeiros passaram a ser os 2 últimos e os 2 últimos passaram a ser os 2 primeiros. A igualdade é a mesma. Né? Então, por exemplo, eu sempre brinco com a série 1, 2, 3, 4. 1 e 2 formam dezena 12. 3 vezes 4 forma o valor 12. Então, é igualdade. Mas se eu pegar e sair mexendo isso, misturando, vai ter uma hora que eu vou ter 3, 4, 1, 2. Tá? Eu tinha 1, 2, 3, 4. Como eu vou fazer todas as combinações possíveis, eu vou ter uma combinação que é 3, 4, 1, 2. Aí a igualdade que eu vou encontrar aqui, por exemplo, 12 igual a 3 vezes 4, vai ser a mesma coisa que eu falar 3 vezes 4 igual a 12. Então eu tiro ela fora. Por isso que eu cortei e por isso que eu disse, das 24 combinações eu só preciso de 12. Quando eu faço 2 por 2, desculpa. Mas quando eu faço 3 por 1, aí isso não acontece. Né? Não tem sequência, só pela sequência, que na hora que eu inverter, vai me dar a mesma coisa, 3 por 1. Só acontece se eu fizer teste de 3 por 1 e depois fizer teste de 1 por 3. Aí vai acontecer. Mas fora isso, se eu não repetir teste de 1 por 3, 3 por 1, ele não vai acontecer. Tá? Pois bem, então se eu tenho 24 linhas, 24 combinações possíveis, e quando eu estou testando 3 por 1, não acontece a repetição porque eu troquei de lado, significa o quê? Quando é 2 por 2, significa que eu não vou fazer todas as combinações. Mas quando eu tenho 3 por 1, significa que eu vou fazer todas as combinações. Porque todas as combinações são relevantes para eu testar a igualdade. Tá? Desde que eu não faça teste 3 por 1
e teste 1 por 3. Se eu fizer teste 3 por 1 e fizer depois teste 1 por 3, vai acontecer de eu ter a inversão do lado esquerdo para o lado direito, e isso não me interessa, porque já é repetido, já foi feito. Tá? E aqui em cima, aqui nesse bloco aqui, eu estou fazendo o quê? Eu estou indo até 18. Porque enquanto for menor que 19, ou seja, enquanto linha for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, eu vou considerar no meu while aqui. Enquanto ela for menor que 19, eu processo ela. Tá? Só que, analisando lá as combinações possíveis e tentando achar as equivalências, eu descobri que para eu fazer só metade que me interessa, eu faço as 6 primeiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e depois eu faço as 6 seguintes que forem par, 8, 10, 12, 14, 16 e 18. Por isso que eu estou dizendo que eu vou até 18, enquanto ele for menor do que 19 eu faço, mas eu não faço todas as 18, ou 19, 18, desculpa, não faço todas as 18, vou fazer só 12, as 6 primeiras, e das 12 seguintes eu vou fazer só as que forem par, ou seja, então eu faço o seguinte, ó, eu tenho aqui, enquanto a linha for maior, se a linha for maior do que 6, depois de eu incrementar ela, incrementei a linha, ela passou a valer o valor que ela tinha mais 1. Então, de 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4, 4 para 5, 5 para 6, de 6 para 7. Opa, aí ela é maior, linha maior do que 6. Então, o que eu faço? Incremento, aí passa para 8. Então, essa linha aqui, na 484, está mandando pular o 7, o 9, o 11, o 13, o 15 e o 17. E pegar só as pares, tá? Eu preciso disso aqui embaixo? Fazer 3 por 1? Eu preciso pular? Não, porque eu quero fazer as 24. Tá? Então eu não tenho nenhuma observação a incluir por conta dessa linha. Essa linha aqui eu vou tirar ela fora. Bom, então olha, eu fiz o teste, apontei a próxima linha e aí eu volto para verificar se a linha, se ainda tem uma linha, aqui ó, verifiquei se ainda tem uma linha para fazer, certo? Se não, acabou, deu o end aqui, tá? Ok? A lógica está entendida? Se não entendeu, eu pergunto o que você não entendeu. Se vocês não falarem nada, eu vou considerar que está entendido e vou passar para frente. Tá bom? Então, ó, vamos fazer aqui o seguinte. Primeiro comentário aqui. Inicia a linha com o primeiro índice. Como eu disse, esse comentário veio dessa linha aqui. Tá? E não mudou nada. Eu continuo apontando o primeiro índice. Então, essa linha aqui vai me dizer o seguinte: linha igual a 1. Esse aqui é o código que executa aquela instrução ali. Iniciar a variável linha com o primeiro índice. Meu primeiro índice é 1, tasquei 1 dentro dele. Certo? O próximo comentário diz que enquanto eu tiver uma linha, eu devo fazer alguma coisa, né? Então ele me diz para fazer uma construção do tipo dessa aqui, ó. While, enquanto, linha, comparando com algum valor, faça. Enquanto essa comparação for verdadeira, eu faço, tá? Eu quero que execute o quê? Eu quero que execute até o 24. Tá? Então eu posso pegar e dizer o seguinte. Vou ainda escrever em termos de comentário aqui.
Quais são as situações que quando eu for avançando linha, a linha me interessa? Ela vai de 1 até 24. Então eu posso dizer que enquanto linha menor ou igual a 24, e outro caso que me interessa, que é o equivalente, linha menor que 25. Ou, isso aqui também eu posso fazer assim. Não linha não maior que 24. Que linha menor ou igual a 24, ela é o contrário de uma linha maior que 24. Né? Então, isso aqui, ó, é a negativa disso aqui. E isso aqui, uma linha não maior que 24, seria mais ou menos, seria, por dedução, um sinônimo para a linha menor que 25. Então tem aqui já 3 formas que eu posso escrever isso aqui. Tá? Eu posso escrever minha condição na forma... Opa, cadê que está aqui? Linha menor ou igual a 24. Nessa aqui, eu posso escrever isso na forma seguinte: linha menor que 25, ou escrever isso aqui na forma linha maior que 24, só que isso aqui tem que ser negado. Faltou botar a setinha aqui. Como aqui é pseudocódigo. Então, ó, 3 formas que eu posso escrever uma expressão relacional que me dê um valor lógico, tá? Que atenda a minha necessidade do enquanto eu tiver uma linha. Enquanto a linha for menor ou igual a 24, então quer dizer que eu vou fazer. Ou enquanto a linha for menor que 25, porque isso aqui é basicamente um sinônimo disso aqui, tá? E linha não maior que 24, que aí isso aqui é o oposto disso aqui. E como eu coloquei o não, tá? Então eu estou dizendo, ó, o oposto de linha maior que 24. Tá? Então, essa expressão toda aqui, ó, não linha maior que 24, é a mesma coisa que eu dizer que linha menor ou igual a 24. Tá? O que é que não é menor ou igual a 24? É aquilo que é maior que 24. Simples, né? Então, para essa linha aqui, esse enquanto tem uma linha, eu vou fazer o seguinte: while vou usar a primeira construção, faça. Bom, lembrando que o while do
ele faz uma coisa só. Como eu quero que ele execute 3 coisas, que é copiar o input para a prova, testar a igualdade e apontar a próxima linha. Tá? Então eu tenho que usar o quê? Usar um begin aqui, com um end aqui embaixo, para fazer essas 3 coisas ficarem embutidas como se fosse uma coisa só. Ou seja, ficar dentro do laço. O que exatamente significa copiar o input na ordem da linha, na ordem de caracteres que está dado na linha do A4num para a prova? Significa basicamente uma repetição, porque o input tem 4 elementos. O A4num é uma lista de 24 linhas, cada linha tem lá uma sequência de 4 índices. Tá? Então, significa que eu vou pegar e fazer uma coisa do tipo assim: for i igual 1 to max dig do. Interessante. Nesse caso aqui, o que eu preciso fazer? Eu vou percorrer as 4 posições do meu input e copiar eles para a prova numa ordem lá meia doida. Onde essa ordem está registrada? No A4num. No A4num, tá? E vou copiar isso para onde? Para a prova. O que mais? Nada. Olha aqui, ó. Aqui nessas 2 linhas, eu estou fazendo isso, eu estou copiando do input para prova. Só que eu uso o índice de prova 1, 2, 3, 4. E no input eu uso a posição entre 1, 2, 3 e 4, que está indicada no A4num para aquela linha, naquela posição I que eu estou falando, 1, 2, 3 ou 4. Tá? Então, ou seja, em vez de ele usar o valor 1, 2, 3, 4, ele vai usar o valor que está guardado dentro do A4num naquela linha para uma daquelas 4 posições. E lá eu vou ter, de repente, na posição 1 eu tenho valor 3, na posição 2 eu tenho valor 2, na posição 3 eu tenho valor 4, na posição 4 eu tenho valor 1. Ou seja, eu estou pegando os números na ordem, não a ordem que eu digitei o input, mas na ordem que aquela linha diz para usar. Tá? Então é isso que eu estou fazendo aqui. Então, eu tenho cá prova posição I, vai receber o valor do input, mas qual o índice do input que eu vou usar? Em vez de eu usar o índice I direto, eu vou usar A4num posição linha, porque é essa linha que eu estou executando agora. Mas o A4num linha me dá uma sequência de 4 valores inteiros, ou seja, 4 índices. E aí eu vou pegar qual? Vou pegar o que está na posição I.
Lembra que o A for num, ele é um array, o A for num, cadê? O A for num é um array de 24 placas, que por sua vez é um array de 4 dígitos inteiros. E eu uso o inteiro para indexar, para apontar qual elemento que eu quero dentro de um arranjo, dentro de um array. Tá? E lembra que eu falei aqui, ó, eu posso falar que o array A for num é um array de 1 até 24, 1 até 4. Ou eu posso usar ele nessa formato aqui, que eu primeiro pego aquela linha, aqueles 4 elementos de uma vez só, a placa inteira, e depois eu pego o elemento da placa que eu quero. É isso que eu estou representando aqui embaixo. Tá? Isso aqui pega uma determinada linha, ou seja, uma sequência de 4 valores inteiros, mas eu quero só um valor, posição i. Tá? Então ele pega, descobre qual que é o número, isso aqui vai dar para ele um número, de 1 a 4, depende da linha que eu estou apontando e depende do índice que eu estou olhando agora. Tá? E aí isso vai dar um número para ele, que eu vou usar esse número como índice para pegar o input. O input tem 4 elementos do tipo expressão, que tem texto e tem o valor. E eu vou jogar isso então para a prova na posição que eu estou apontando com i, né? De 1 até 4. Então isso aqui, ó, essas duas linhas aqui, 494 e 495, essas duas linhas aqui faz o copiar que eu estou falando nessa linha aqui, ó. Na próxima linha, a próxima linha eu faço o teste de igualdade 3 por 1. Bom, se eu vou fazer isso aqui, então só o que eu preciso fazer aqui é chamar 3 por 1. O 3 por 1 eu tenho que mandar para ele alguma coisa. E eu vou mandar o quê? A prova que eu acabei de preparar. Aí ele vai pegar essa sequência que eu montei, vai mandar lá para o teste 3 por 1. O teste 3 por 1 vai fazer todos os 144 testes que ele pode fazer. Tá? Porque o lado direito vai ter só um elemento, não tem que fazer variação nenhuma. Mas o lado esquerdo tem 3 elementos. Então ele vai fazer 12 vezes com o primeiro e o segundo. E para cada um desses 12 valores que ele achar, ele vai fazer 12 vezes entre esse valor que ele achou e o terceiro valor. Então dá 144 combinações que ele vai fazer. Vai fazer 144 testes. Depois que ele voltou de lá, achando ou não achando alguma igualdade, o que ele faz? Aponta para a próxima linha. O que é apontar para a próxima linha? Linha é uma variável, é um valor inteiro. A próxima linha é o quê? É esse valor mais 1. Se ele vale 1, o próximo valor é 2. 2, 3. Ou seja, estou simplesmente incrementando ele. Então, eu posso fazer linha igual a linha mais 1, ou posso usar uma função que já existe, que é o inc, tá? Que faz o incremento. Então, eu vou fazer aqui, ó, inc linha. É um jeito mais rápido, curto e eventualmente elegante de escrever linha igual a linha mais 1. Em vez de eu pegar e escrever esse trambolho todo, eu vou lá e escrevo dessa forma. Em tempo, nem toda linguagem tem uma implementação de uma função que incrementa um valor inteiro. Tá? No caso que Pascal tem, estou usando. Então, gente, olha aí, ó. Com esse trecho de código aqui, que eu escrevi, da linha 486 até a linha 500, tá? Eu incluí uma chamada
um loop para fazer o teste 3x1 de todas as 24 combinações que eu tenho aqui. Certinho?